Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre os sociólogos e os filósofos da educação. E para iniciar, né, a gente não tinha como não começar com Durkheim, com Emile Durkheim, né? O que o Emile Durkheim acreditava? Que a educação, gente, ela é ligada diretamente à vida social e que a escola, como uma instituição fundamentada, ela tem a obrigação de formar o indivíduo. Essa é a base do pensamento de Durkheim. Durkheim, ele traz também que ele mostra que existem aspectos, né, diferentes entre a educação escolar e a educação fora da escola, né? Por isso é preciso estabelecer uma relação entre elas. Não dá para desassociar. A escola não é uma bolha, né? Que as coisas que acontecem na sociedade estão totalmente desassociadas da escola, né? Então Durkheim trazia esta forma de pensamento. Outra questão, né, foi Karl Marx, né? Karl Marx, né, na interpretação de Karl Marx, o processo de aprendizagem de Karl Marx, né, a escola ela tem uma infraestrutura na sociedade muito poderosa e que com ela podemos sim crescer e melhorar. Na realidade atual, a escola serve, infelizmente, às necessidades do capitalismo. Isso Karl Marx traz uma crítica. Ao mesmo tempo que ele elogia a escola, a educação, ele traz isso aí. Mas Karl Marx também fala o seguinte, tanto ele quanto Frederick, o Engels, Frederick Engels, tá? Eles falam o seguinte, que a escola é um lugar na qual são gestadas as visões que legitimam sistema de exploração, de alienação e de dominação. Bom, pessoal, a gente percebe isso mesmo, né? A gente percebe que, de uma forma ou de outra, tem hora que as pessoas querem colocar na escola, né? Igual se fala assim, uma escola sem partido. Vou fazer uma crítica aqui à questão da escola sem partido. Mas ao mesmo tempo que está falando que é sem partido, ela vai ser com partido. Por quê? Porque ela vai ter uma ideia que você não pode falar isso, você não pode pensar isso, você não pode fazer isso. Então, acaba, de certa forma, tentando dominar e alienar as pessoas. Vou fazer uma pergunta para vocês. No interior da corrente marxista, existe um debate sobre o papel reprodutor ou transformador da escola. A escola serve à ideologia ou ao pensamento crítico? O que vocês acham? Bom, eu, Rosa Jussara, penso que depende da escola, depende das pessoas e depende da nossa consciência enquanto educador e transformador, em busca de que as pessoas sejam libertadas, né? Esse é meu ponto de vista. Bom, Max Weber, né, é um estudioso aí que eu gostei muito, participou também da minha tese, né, participou assim, né, a gente fala como se estivesse vivo, participou da minha tese, participou da minha dissertação de mestrado. Ele traz o seguinte, 3 tipos ideais, né, dentro da sociologia, 3 modelos, né, que ele fala que a pedagogia, ela precisa ser carismática, porque ela tem que visar o despertar a qualidade das pessoas. E o cultivo do carisma busca qualidades, às vezes, morais e intelectuais. E a pedagogia burocrática é aonde a gente faz o quê? O treinamento. Então, o que o Max Weber fala? Nós temos que aliar razão com emoção dentro da educação. Bom, outro cara, né, Louis Rousseau, que ele acreditava, né, que ele também vem dessa questão do Karl Marx, né, da ideia de Karl Marx, que a escola é um aparelho ideológico do Estado, né? E para Gramsci,
por sua vez, a escola é um lugar que pode ser produzido uma contra-ideologia. Então, ao mesmo tempo, os pensadores, eles se dialogam, ao mesmo tempo que a educação, que a escola pode realmente alienar alguém, ela pode libertar. Isso vai depender do quê? De nós, porque a escola é vida, e quem dá vida à escola somos nós, professores, gestores e profissionais da educação. Bom, outra situação foi o Pearson, que ele fala o seguinte, que ele afirma que é através da educação que o indivíduo internaliza as normas sociais. Então, a educação é fundamental para que possamos ter e obedecer às normas sociais. Isso não quer dizer, ele em momento algum, ele fala, gente, de uma forma que a gente tem que ser um soldadinho de chumbo, não. Ele está dizendo que a partir daquele momento você aprende, você conhece e você respeita as normas, E todo mundo sabe que para que se haja uma sociedade justa, organizada, é necessário haver o quê? Normas. Bom, temos aqui o Bourdieu, Bourdieu, ele fala o seguinte, que o processo de socialização imprime nos alunos, gente, um hábito primário que tende a se reproduzir em suas práticas sociais. Então, o que eu aprendo na escola, como eu convivo, o processo meu de socialização, ele vai repercutir em outros lugares, Por exemplo, o gosto cultural, de um produto, de um processo educativo construído na família e na escola. Isso é levado para a escola. Por isso que às vezes a gente critica, muita coisa sem entender. Quando você pega, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer uma paródia, Você consegue fazer com que a criança aprenda muito mais se você transformar aquilo, se ela gosta de cantar, se ela vai colocar a criatividade nela. E aí, Bourdieu traz isso com muita veemência. Bom, Kahneman já diz o seguinte, que a educação é um tipo de técnica social. A educação apenas será corretamente comprometida e compreendida se considerarmos como uma das técnicas que influencia o comportamento humano. Quer dizer, ele traz o seguinte, vamos levar a educação a sério. Ela influencia e muito o comportamento humano. E aí não poderia te falar, do meu lindo, maravilhoso gatão Paulo Freire, Para Paulo Freire, gente, ele fala que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. A escola é um momento de libertação. A escola não é lugar de você transmitir. A gente não transmite conhecimento, a gente transmite, infelizmente, coronavírus, A gente transmite possibilidades, a gente dá possibilidades, a gente não transmite, a gente dá possibilidades para que a pessoa, a criança ou adolescente cresça, possa dialogar. Por isso ele é muito a favor da questão do diálogo, da dialogicidade, da sociabilidade e da educação como forma de libertação, ok? Então, gente, é preciso que no processo de ensino-aprendizagem a gente esquece essa palavra transmissão, Mas estilo, no lugar de transmissão, estilo de aprendizagem, Existem estilos de aprendizagem. A interpessoal, a intrapessoal, a linguística, a verbal, a impessoal, A matemática, a visual, a musical, a física. Quem fala muito disso aqui, que são das inteligências múltiplas, é o Gardner, da Universidade de Harvard, recém-falecido. Então, gente, é por isso que a linguagem verbal, não verbal, formal, virtual, informal, ocorre a comunicação e por meio dessa comunicação ocorre a interação.
o mais importante disso tudo, certo? E aí trazemos o Jean Piaget. O Jean Piaget, ele fala no seguinte, que a socialização primária é o processo de ensino-aprendizagem, que a partir de grupos de socialização primária é que nós vamos nos organizando em grupos sociais. E a primeira, né, tanto que ele fez experiência com as filhas dele, né? A primeira socialização em grupo é com a família, né? Então Piaget fez essa experiência. E aí eu trago aqui para vocês uma dicas. Vamos assistir o filme, chama Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, tá? É um livro maravilhoso e vai ajudar vocês demais. O outro, Bourdieu, o processo de aprendizagem. Uma pergunta para vocês sobre o Bourdieu. Para o Bourdieu, gente, a escola, né, ela são situações sociais para menos favorecidos, porque acaba se defrontando com hábitos diferentes e que acaba desestimulando e dificultando a aprendizagem. Em outros termos, o que ele quis dizer, o que Bourdieu quis dizer, foi o seguinte, que a escola, o educando, encontra um capital cultural diferente daquele que ele é herdado na família. Vocês concordam com Bourdieu? Bom, eu concordo no sentido de que realmente vai ser encontrado diferente. Mas eu discordo de achar que isso vai criar, vai desestimular, porque o que estimula são as diferenças. Esse é meu pensamento com relação a isso. E para assistir, mais uma dica, Coach Carter, Treinando para a Vida. Maravilhoso, tá bom? E a dimensão lúdica do processo de aprendizagem? Gente, na primeira infância, né, as brincadeiras, as atividades coletivas instigam a aprendizagem. Então, é fundamental, no início, na primeira infância, creche, educação infantil, que a criança busque várias formas de socialização na ludicidade. Por isso que professor de educação infantil tem que ser um professor antenado, um professor que canta, toca pandeiro, um professor que seja multifacetado, porque a criança precisa ver naquele momento ali um momento de vida, de vivência e de partilha. É muito importante isso aí, tá bom? E para falar de inclusão social, nesse todo esse momento eu estou aí trazendo um pouquinho da inclusão, né? A inclusão social, gente, é a parte do processo de socialização. Toda vez que você socializa com alguém, você está incluindo. Toda vez que você não coloca estigmas, você está incluindo. Então, a inclusão social, a melhor inclusão social é quando você deixa as pessoas crescerem. Aí eu vou pedir para vocês, é uma dica que eu gosto muito desse. Eu assisti um dia, assim, e foi por acaso, né? No AXM, passa ele, e também no canal Sony. Deixa eu lembrar o nome do filme, peraí. É uma série, na verdade. The Good Doctor, o Bom Doutor, tá? É The Good Doctor, mas é o Bom Doutor. É um doutor, um cirurgião que é autista. Então ele fica o tempo todo entre a inclusão e a exclusão. Vale muito a pena ler, vale muito a pena, assistir e também passar para todo mundo aí para compartilhar. E para finalizar essa parte, educação não transforma o mundo, gente. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire, né? Para assistir também, muito bom, Sempre Amigos. É outro filme que vai trabalhar muito essa questão, né, dessas dificuldades aí da inclusão social. E a educação interdimensional e o processo de ensino-aprendizagem, gente. Segundo Antônio Carlos Gomes, né, ele fala o seguinte, que a formação integral do indivíduo se baseia em 4 pilares.
e que todos sabem quais são os pilares da Unesco, né? O aprender a aprender, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, né? E o aprender a ser, buscar ser protagonista da nossa própria história. E mais uma coisa, dizer a vocês, a educação ela é um processo contínuo, ela não para, ela não acaba. Aprendemos e ensinamos a vida inteira, uns aos outros, ok? E a educação de jovens e adultos, que tanto Paulo Freire defendeu, né? A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que visa atingir, pessoal, aqueles cidadãos que não tiveram acesso à educação formal escolar na sua juventude. Não dá para eu pegar o mesmo livro que eu trabalho com a criança do terceiro ano e trabalhar com eles. Tem que partir do quê? Da travessia, da realidade, da valorização da sua cultura, da valorização do seu saber primário. Isso é educação, isso é inclusão, isso é saber cultural, tá bom? E esse processo de cultura fala o seguinte, que de acordo com a cultura de cada sociedade, a forma de como vamos aprender na educação ocorre a partir das nossas tradições. E isso vai acontecer na educação de jovens e adultos, certo? E os meios de comunicação? Nós estamos aqui nos comunicando, estamos aqui vivenciando mais um momento desse de meios de comunicação. E os meios de comunicação, como que são? Né, gente? Os meios, eles contribuem para a nossa formação. Com responsabilidade, a gente precisa trabalhar muito essa questão de mídia, de o que é fato, o que é fake, né? Aprender a lidar com a internet, aprender a lidar com o que podemos propagar e aquilo que não devemos propagar. Isso é muito importante e a educação tem que fazer isso. Então, para finalizar mesmo aqui para vocês, é o último filme que eu gostaria de indicar. É Escritores da Liberdade. Vale a pena assistir, é muito bom, vocês vão gostar demais. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e bom estudo.